Oi, gente, eu sou Laizinha Machado, blogueira plus size, empreendedora no meio de Miss, que eu organizo Miss Juiz de Fora Plus Size, e tô aqui hoje na inauguração do nosso podcast De Zero ao Topo, muito feliz aqui, e a Regina vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal, eu sou a Regina Simões, sou influenciadora da beleza, palestrante, social media, e eu tô super animada já com esse novo episódio. Na verdade, nem um novo episódio, é o nosso primeiro episódio falando sobre empreendedorismo. O episódio de hoje, gente, é liderança e empreendedorismo feminino. E a nossa convidada é a Denise Rezende, tá? Ela é psicóloga de formação, gestora de estratégia, focada em gestão de pessoas e negócios. E vou falar um pouquinho agora, que é muito importante também para que o nosso podcast aconteça, da nossa investidora, que é a doutora Bianca Torres, nutricionista. Gente, tem a fichinha aqui? Tem. Mas eu vou falar do meu jeitinho, que vocês que me seguem já estão acostumados, e você, se não segue, segue lá, Laizinha Machado, a gente já faz o merchan aqui mesmo. Com certeza. O meu público, na grande maioria, digamos aí, 80% é plus size, e quando a gente fala de nutrição, já dá aquela divisão, tá? Já fica assim, mas você não se aceita? Aceito, me acho linda, isso não significa que eu tenha que ser uma pessoa que não cuida da saúde ou que seja uma pessoa largada. Então, quando a gente fala de nutrição, eu costumo dizer que todo mundo precisa de uma nutricionista. Eu acho que é uma coisa que precisa estar na vida de todo mundo, porque com uma alimentação mais saudável, a gente consegue ter mais praticidade no nosso dia a dia para fazer tanta coisa, ter mais equilíbrio mental, mais equilíbrio físico, a gente consegue tudo com uma boa nutrição. E, gente, a Bianca Torres, ela transforma hábitos alimentares para poder promover a sua saúde, equilíbrio. Ela também é focada, como é que fala? Então, dentro do meu público, que são mulheres acima dos 40 anos, a gente super indica a doutora Bianca Torres, porque ela trabalha mulheres acima de 40 anos também, na fase do climatério e menopausa. Eu sou paciente dela, super indico, né, Laís? Ela é encantadora e super especialista mesmo em transformar a vida de mulheres. Então, independente do seu peso, né? Porque a pessoa acha que só quando a gente quer emagrecer que contrata nutricionista. Não, gente. Tem pessoa que é magra e quer ganhar massa. Tem várias ocasiões aí para vocês contratarem um nutricionista. E aqui a gente indica a doutora Bianca Torres, tá? O perfil dela vai estar na tela para vocês aí. E vocês sigam. É Bianca _Torres _Nutri. Mas vai estar aqui para facilitar para vocês. Então, vamos começar, gente. A nossa primeira pergunta aqui para a Denise é para ela contar para a gente um pouco da história. Bom, a minha história, eu acho que de empreendedorismo, eu sempre tive isso na cabeça, né? Eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu fiz faculdade de São Paulo. Primeiro mês eu já comecei a arranjar estágio e, assim, sempre fui muito atirada, né? E fazia mil coisas. Você está falando aí em Miss aí, né? Eu também já fui modelo. Ai, que chique! Eu fui durante 5 anos modelo da Gasterne, né? E então eu mesclava, né, uma coisa com outra, mas sempre assim, desde cedo eu tive essa vontade de fazer as coisas, de crescer, de estudar. Eu sou muito ativa, né? E veio assim o tempo todo. Então, na realidade, eu fiz psicologia, eu trabalhei, né, durante 7 anos na área clínica, né? Eu fiz a minha parte de formação toda pela Universidade Paulista de Medicina, depois da psicologia. Eu sou doutora em depressão, na realidade. Eu trabalhava de um hospital, eu trabalhava com psicologia e trabalhava no hospital também com pesquisa, além de atender paciente. E aí meu pai precisou, tinha uma empresa aqui que ele tinha comprado para meu ex-marido nunca quis sumir, estava dando prejuízo, que estava muito ruim. Chegou a Denise, olha, e eu tinha divorciado nessa época, a gente vai vender, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu conversando com uma médica lá em São Paulo, dentro de um congresso, ela falou, Denise, eu acho que lá em Juiz de Fora tem campo para você. Né? Eu falei, será, gente? Mas, bom, enfim, comecei a buscar. E vim para cá, assim, sem conhecer uma pessoa, tá? Pra você imaginar, eu não sabia nem onde eu ia morar. Eu contratei um apartamento por telefone, e eu cheguei com o mapa de onde eu ia morar. A única coisa que eu falei, olha, minhas filhas vão estudar em um colégio chamado Gramper, e eu sei que eu tenho que morar o mais próximo possível, porque eu não conheço ninguém, nem elas. E aí eu cheguei aqui com o caminhão, deixei as meninas com o pai um final de semana, eu cheguei aqui com um caminhão de mudança e um mapa.
mudança atrás e eu no mapa, né? Aqui e tal, instalei lá e tal, fiquei. Então, assim, e no outro dia eu já fui para a empresa e eu vinha para também empreender na minha área. E eu imaginava de dividir esse tempo entre uma coisa e outra. Só que eu cheguei aqui, o que acontece? Aqui tem muito essa coisa, né? Filha de quem? Essa coisa, né? E aí eu não tinha vínculo aqui. Eu tinha uma empresa, que era do meu pai, mas minha família é do Espírito Santo, não é daqui. E aí foi brecado, porque a minha qualificação era muitas vezes muito superior ao que tinha aqui na época, né? E aí eu não me abalei isso não, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer da minha profissão, eu vou fazer uma coisa assim, vou fazer o meu relax, o meu hobby. Então eu atendia pessoas que não podiam pagar por atendimento, eu sou espírita de formação, de religião, e aí eu atendia essas pessoas que não podiam lá no centro espírita. E aí comecei a dedicar meu tempo à empresa. Aí eu cheguei lá, tudo muito feio, tudo muito desarrumado. Era lá no bairro Cerâmica. Ninguém sabia que existia Toyota aqui em Juiz de Fora. Era uma coisa meio louca, sabe? E aí... Meio louca é ótimo, meio louca. Não, uma bagunça danada, né? Sem uma padronização. Exatamente, não tinha processo, não tinha nada. Eu vinha de São Paulo, minha mentalidade... outra. Eu tive que diferente. desacelerar muito, né? Para chegar aqui. E aí eu comecei na empresa, eu não comecei como diretora, tá? Na realidade, eu quis aprender um pouco sobre concessionário, porque eu sempre fiz a área clínica, eu trabalhava no hospital, é totalmente diferente de entrar numa empresa. Então, eu fiz um monte de coisas, né? Eu atuei como departamento de cobrança, fui caixa, fui vendedora, fui gerente. Enquanto isso, eu ia aprendendo, entendendo um pouco, né? Principalmente porque minha família sempre trabalhou com empresas de carro, de automóveis, né? Mas eu não, porque eu fui criada numa família machista, né? Que sempre é os homens, e a menina é criada para ser uma boa esposa, né? Para falar isso, eu fui educada para ser isso, mas consigo conciliar as duas coisas, tá? Excelente. E aí foi assim que eu comecei, né, na empresa. E aí, quando eu tinha que levar as meninas para ver o pai delas, né? E eu aproveitava e fazia curso. Né? Então, eu fiz INSPER, fiz BIMEC em gestão, fiz uma série de cursos, fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing e fui me qualificando. Depois de 5 anos, eu já estava apta a assumir a empresa. E aí, eu tinha feito um trabalho no Sebrae que eu não entendia por que aqui em Juiz de Fora todas as concessionárias ficavam do lado menos favorecido da cidade, que era na Avenida Brasil. Né? E eu falava, gente, os condomínios chiques são todos do lado de lá. A entrada principal é do lado de lá. Então, eu não entendo por que a gente tem que ficar no final, né, da coisa. Sim. E aí, eu comecei a pesquisar. E achei um galpão que tinha sido uma Chrysler que faliu, uma Casa do Forró que não deu certo, e era uma Renault que ia fechar. Tá? Ai, gente, é assim mesmo. E aí, eu falei assim, eu vou mudar para lá. Eu fiz uma pesquisa, por que não deu certo? Porque as pessoas acham longe da cidade e tal. Eu falei, tá bom. Aí, o meu pai tinha um sócio na época, que era um gerente, e ele falou, Geraldo, essa menina é louca, essa menina vai afundar a empresa em 1 ano. Eu falei, tá bom, se eu afundar a empresa em 1 ano, eu volto para São Paulo, não volto aqui nunca mais. E com a cara e coragem, mudamos do Cerâmica lá para Deus Dete Salgado. E aí eu sabia que o pessoal achava longe, eu implementei o serviço de leve trás. O que era? Tinha um carro específico com motorista que era treinado para falar sobre os carros, falar sobre as promoções. E o cliente levava o carro, deixava lá, e ele levava o cliente em casa na época. Era muito pouco. Na época era muito pouco. O cliente vendia 13, 15 carros, 16 carros, era muito pouco. E aí dava para fazer isso. E aí, assim, em 6 meses, né, minha venda duplicou lá. E eu comecei a trabalhar nisso daí e assumi até um sobrenome que eu nunca tive, né? Porque todo mundo aqui de fora me conhece como Denise da Toyota. Não, mas a primeira vez que a gente foi pesquisar quem que a gente queria trazer no podcast, né? O que a gente falou? Denise da Toyota. Então, mas sabe o que acontece? Eu conheço a Denise da Toyota
já deve ter mais de uns 10, 15 anos, eu trabalhava numa empresa e ela era cliente lá. E na agenda tava Denise da Toyota. Então, assim, ficou até assim, hoje. até Já hoje. vendemos uma empresa tem 4 anos e continua. Eu chego no banco, quem é? A Denise é Toyota, né? Eu falo, gente, não é o meu sobrenome é Denise Rezende, mas, né, ficou esse sobrenome. Por quê? Quando eu cheguei aqui, ninguém conhecia exatamente a Toyota, porque era muito escondidinha, vendia pouco carro. E aí eu comecei a me apresentar desse jeito. Por quê? Porque as pessoas ligavam, né? Aí as pessoas perguntavam, mas tem Toyota aqui de fora? Eu falei, tem Toyota, vai lá me visitar, toma um cafezinho. Aí eu fazia, né, aquele merchandising. Visionária! E aí eu fui, né? Então, assim, aí o que Denise sempre fez bem? A Denise fez bem a gestão de pessoas. O que eu sei fazer é administrar pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil. Com certeza. Então, eu sempre tive, assim, uma equipe muito, mas muito coesa comigo. No sentido de que, às vezes, eu tinha um carro para entregar 8 horas da manhã, ele não tinha nem entrado para a oficina ainda, era 5 horas da tarde. Eu falava, pessoal, a gente vai ter que trabalhar até mais tarde, eu vou ficar com vocês. Aí eu mandava buscar hambúrguer, Coca-Cola, eu ficava brincando com eles lá. Bom, a gente parava de trabalhar 2, 3 horas da manhã. No outro dia estava tudo normal, todo mundo feliz, não tinha nada. E eu gosto de comemorar muito. Então, comemorava metas, cumpriu meta. A gente tem que dar um valor, a gente tem que estar trocando, né, experiências com quem está no processo, quem está na frente do processo, porque eles que trazem soluções. E assim, eu fui treinando as equipes todas, né? Então, assim, isso aí me fez ganhar muitos prêmios dentro da Toyota. Teve um ano que foi muito interessante, que foram os 7 vendedores para a Turquia, porque eles ganharam um prêmio do Banco Toyota na época, e eu fiquei no salão, com um assistente só, entendeu? Mas por quê? Era mais do que merecido, eles ganharam, eles tinham mais que não ia podar de jeito nenhum, né? E só fiquei com um vendedor, porque a esposa não deixou ele ir. Ô, gente! Ô, esposa! Como assim? Pois é, né? E aí eu não pude fazer muita coisa, né? Mas assim, ficou, mas aí ele recebeu em dinheiro, tudo bem. Mas assim, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o colaborador, ele tem que se sentir valorizado, ele tem que ter um feedback o tempo todo. Você tem que estar falando com o que ele precisa melhorar. Outra coisa que as pessoas não se preocupam, né? Eu falava sempre assim, eu não quero uma pessoa que entre aqui como telefonista e vai ser telefonista a vida inteira. Exato. Nossa, eu quero pessoas que queiram crescer. E eu ia conversando, dando feedback, e eu fazia mais ou menos um planejamento para a pessoa. Olha, você quer chegar ao quê? Quer chegar vendedor? Olha, então a gente vai precisar de fazer isso, fazer aquilo, fazer um curso, né? Vai fazer os cursos da Toyota, você vai precisar de melhorar isso, melhorar aquilo, faz um curso superior ou faz um curso técnico, você precisa. Então, eu ia dando os passos, né, para a pessoa poder, porque eu acho muito, muito triste aquela pessoa que não tem perspectiva, e muitas vezes você tem que estimular essas pessoas, você tem que cutucar o que você quer ser, onde você quer chegar. Exato. Né? Eu acho que isso tem até muito a ver com a próxima pergunta que você vai fazer. Eu até falei, já pode fazer, porque está muito já no embalo da próxima pergunta. Não. Então, Denise, você falou muito bem, mas a gente quer aprofundar um pouco mais. Denise, qual que é o papel do líder? Bom, o que eu falo é o seguinte, hoje muita gente fala de liderança, da palestra de liderança, da mentoria de liderança e nunca foi um líder. Ele nunca teve um negócio, ele nunca teve no lugar de um dono de empresa. E é totalmente diferente. Então, o meu diferencial, eu estive no lugar do dono por 20 anos. Tá? Então, assim, você tem que estar ali. E hoje, eu vejo as pessoas falando de liderança, pelos livros, você quase vira um sacerdócio. Verdade. Né? E, na verdade, tem ali, atrás de ser um gerente, um dono de empresa, um supervisor, tem uma pessoa ali dentro. Com certeza. Então, ele não vai conseguir ser 100% líder. Tem as qualidades que ele pode desenvolver e tem aquelas que ele não vai conseguir desenvolver. Então, ele tem que pensar formas que ele possa suprir isso daí. Com certeza. Né? Eu acho que é uma das coisas que eu acho muito importante para a liderança é o autoconhecimento. Perfeito. Porque você tem que conhecer, né, as suas habilidades, mas você também tem que conhecer, né, aquilo que não é sua habilidade. Não vou chamar de defeito. Aquilo que não é sua habilidade. E dentro daquilo que não é sua habilidade, tem aquilo que você pode aprender
Você pode treinar e tem aquilo que você não vai conseguir, porque já é nato seu. Com certeza. Mas hoje eu fico vendo, eu fico assistindo, eu sou curiosa, eu gosto de assistir, eu gosto de ver, eu gosto de estudar. Eles falam de uma forma como se a pessoa não tivesse outro tipo de vida que não seja ser líder. Sim. E aí o que acontece? A pessoa, ela não se autoanalisa, ela não se autocuida, porque ela está muito envolvida, e aí começa a se estressar, porque ela tem que estudar demais, ela tem que entender o funcionário, ela tem que ter a empatia, que hoje essa palavra virou, né? A empatia. A empatia, eu acho legal, você pode até se colocar no lugar do outro, mas não ser o outro. Sim. Entendeu? Você Perfeito. não precisa ser o outro. Você pode se colocar, você entende que a pessoa vai precisar de fazer um determinado tratamento, vai precisar de um médico, um dentista, mas você não precisa de passar a mão e aquilo como se fosse uma criança que estivesse ali, que você tem que dar direcionamento. Então, eu acho assim, você tem que se colocar, entender o outro, mas não se colocar no lugar do outro. Sim, e que isso tem limites. Sim. Você tem que entender que tudo na vida da gente existe o limite. Perfeito. Né? Eu posso ir até um ponto. Isso, gente, não é só na liderança de empresa, na vida da gente. Numa relação de casal, né? Cada um tem que ter a sua autoliderança, né? Tem o seu papel definido. Tem o seu papel definido. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu vejo a mulher, coitada, que trabalha o dia inteiro, chega em casa, o marido senta, vai assistir televisão, ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, estudar com o filho, entendeu? E aí fala assim, porque minha mulher, meu casamento tá muito chato, minha mulher não atenção. Caiu na rotina. Não se arruma mais pra mim, entendeu? A gente não tem uma noite mais como a gente tinha, quando era... Pelo amor de Deus, aí eu pergunto, o que você está fazendo? Né? Nada. Então, isso que eu digo, gente, eu acho que a coisa de liderança é para a vida, não é só para a empresa. As pessoas falam muito de liderança dentro da empresa, né? Eu falo muito de autoliderança. Se você não lidera a sua vida, como que você vai liderar outra pessoa? Você não pode dar aquilo que você não tem. Exato. Eu tive uma experiência como líder. Eu era bem mais jovem, né? E eu não vou dizer que de todo o processo se perdeu, mas eu entrei numa empresa que não tinha cultura definida, missão, valores. Então, eu fui induzida, né? Convidada a ser gerente. E a parte mais difícil para mim foi justamente lidar com pessoas. Porque os colaboradores também estavam perdidos dentro da empresa. Se o dono da empresa, né? O céu lá, se ele não der o exemplo, ele não tiver incutido dentro dele esses valores, essa cultura, ninguém vai pegar. Exato. Não adianta você falar, entendeu? Que você quer que seu funcionário chegue no horário se você só chega às 11 horas da manhã na empresa. Exato. E assim, para mim foi uma experiência de tudo assim. Eu aprendi o que não se deve fazer. Isso aí é muito comum. O que não se deve fazer. Mas foi uma experiência, agregou, e eu, de certo ponto, melhorei como pessoa. Né? Mas a gente vê que, eu costumo falar, né, com as pessoas mais próximas, que as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Não, e outra coisa, né? Muitas vezes contratam uma pessoa para ser gerente, para ser supervisor, porque está lá há 10 anos, lá está 15 anos. Isso. Tem perfil? Às vezes não tem. Entendeu? E aí o que acontece? Todo mundo fala, e é verdade, você perde um bom vendedor, um bom funcionário e ganha um péssimo gerente, um péssimo supervisor, porque ele não tem perfil. Né? A semana passada mesmo eu estive numa empresa e exatamente isso, eles estavam treinando uma pessoa para ser o supervisor geral. Sim. E aí a dona chegou para mim e falou, o que você está achando? Eu falei, olha, treinar eu posso treinar, mas eu não posso garantir, porque o perfil dele é operacional, o perfil dele não é de liderança. Exato. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter um mínimo de perfil. Isso não é você ser rígido, não, é o perfil mesmo de você conseguir, com palavras, comandar as pessoas. Né? Eu nunca me coloquei superior, eu acho assim, eu sempre colocava assim, eu estou no lugar de diretora, Exato. Eu estou no lugar de dona de empresa, mas isso não quer dizer que você tem que ser vamos dizer, um reizinho, uma rainhazinha em cima daquilo.
Porque você tem que estar... E outra coisa, você tem que estar se autotrabalhando o tempo todo. A gente tem que estar autoanalisando o tempo todo. Por isso que é muito legal quando a pessoa entende que pode, né, que é possível ela ter um acompanhamento, né, psicológico, que seja, mentoria, alguma coisa. Eu não tive. Porque Eu não tive nada. Geralmente, os donos de empresa, principalmente, o empreendedor, ele é uma pessoa muito solitária. Sim. Porque ele tem que tomar decisões, muitas vezes, né, principalmente com relação a dinheiro, a empreendimento. Sim. Investimento. Porque se ele for falar com os concorrentes, vai dar problema. Sim. Né? Se ele for falar com uma pessoa, né, abaixo dele, talvez passe uma fragilidade que ele não quer passar. Se ele vai levar para a família não vai compreender. Não vai compreender. Então, assim, é bom quando você consegue entender que você pode ter um acompanhamento nesse sentido. Entendeu? Para você trocar essa ideia, você falar um pouco das suas inseguranças, porque, gente, não existe quem não seja inseguro em algum momento. Com certeza. Com certeza. A gente não é bom o tempo todo em tudo, né? E eu costumo falar que hoje em dia a gente está na fase dos gurus da internet, né, gente? Nem fala, gente. Então, assim, parece Dá que uma ser líder é canseira. fácil. Porque a pessoa chega lá na internet, gente, coloca um blazer, porque eu não aguento mais a mulher, quando é líder, ela é obrigada agora a usar o blazer e ter a taça. Claro. Se não tiver isso, ela deixa de ser líder. Não sei de onde que o povo tirou isso, não, mas é assim, Não, né? tem que ter o carro e ganha dinheiro rápido. É. Você ganha 1 milhão em um mês, né? E, gente, as pessoas têm que entender que é degrau a degrau. Não existe isso. Principalmente, ainda mais empreendedor. Com a carga tributária que nós temos, meu filho, a gente trabalha 6 meses para pagar para o governo, o resto é para você. Então, quantos anos você vai levar para você poder ter o equivalente para você poder empreender de novo, para você poder fazer uma série de coisas? Então, assim, não existe isso desse ganho instantâneo. E aí o que acontece? Passa para as pessoas uma imagem muito errada. E a pessoa acaba se frustrando muito. E aí começa a vir assim, eu não sou capaz. Eu sou uma porcaria de pessoa. Puxa, eu não consigo fazer isso. A pessoa tenta e começa a frustrar. E aí vem depressão. E aí vem crise de ansiedade. E aí vem uma série de coisas, insônia. Mas por quê? Porque a pessoa não tem com quem, né, conversar e não tem com quem discutir que aquilo, na realidade, não é assim. Eu fui fazer uma pesquisa e foi interessante você falar essa questão do blazer, porque a gente vai tratar de moda daqui mais um tempo, mas a questão do blazer na mulher... Porque o blazer, na verdade, ele é uma vestimenta masculina. E a mulher se apropriando desse blazer, ela vai trazer um ar de autoridade, como se ela fosse muito bem sucedida. Então, foi por isso que a gente veio de uma... Aí eu te pergunto. Não estou falando daquelas que só fingem que são bem-sucedidas. Mas a bem-sucedidas, quanto que ela pagou por aquilo? Com o trabalho, porque eu sei, eu trabalhei com uma montadora que é totalmente machista, né? Sim. Então, quer dizer, eu tive muita dificuldade de me impor, porque existiam outras mulheres lá na empresa, lá na concessionária, mas era assim, ela com o pai, ela com o marido, ela com os irmãos, era eu sozinha, entendeu? Assim, isso. Então, eu tinha dificuldade, eu sempre tive problemas lá de me colocar, porque eu tinha uma visão um pouquinho diferente. A mulher tem um pouco... Agora... Eu me estressei demais, eu tive crises muito grandes. Pra você imaginar, antes de vender a empresa, eu tive um rompimento de tendão. Sim. Eu tinha voltado de São Paulo de um evento, né? E super cansada, tinha que trabalhar, tinha que resolver. E eu fazia muito esporte, né? Eu ainda faço, eu gosto muito de trilha, dessas coisas todas. E aí, menina, eu virei de um salto. Meu pé virou um pouquinho, dali eu não levantei mais. E aí eu descobri que era por estresse. Sim. Né? Eu tive rompimento por estresse. Eu tive descolamento de retina por causa de estresse. E aí Paga-se um preço muito alto. Né? Aí eu cheguei e falei assim, gente, não tá dando. Tá demais. Né? Porque posteriormente, aquela empresinha pequenininha, eram 3 empresas, era Juiz de Fora, Uruguai e Barbacena. Né? Nossa. Então, assim, para você imaginar, quando começou lá, vendia 11, 15 carros... Quando nós vendemos, né, eu já vendia 129, 70 seminovos.
Então, quer dizer, é um pulinho, né? Ah, cresceu muito. Né? Pulinho modesto, né? Modesta, é verdade. Então, assim, era um volume, eu ficava 2 dias aqui, 2 dias no bar, 2 dias em Barbacena, era essa coisa louca, né? E eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente... E eu tinha uma filha, eu tenho uma filha, a Flávia, que sempre me acompanhou e vamos dizer, eu treinei a Flávia para ser minha sucessora. Ela chegou para mim e falou, mãe, eu não quero esse tipo de vida para mim. Eu não quero. E aí eu falei, vou ficar me matando para quê? Exato. Né? Então, assim, a mulher é muito, ela exige demais, fora Sim. que a gente não deixa o papel de casa. Sim. Por mais que você tenha um marido, sei lá, Sim. só um santo, né, para fazer isso, mas para te ajudar dentro de casa, né? Eu não sei porque eu estou divorciada há muitos anos, mas assim, tem um marido que ajude, mas mesmo assim a carga da mulher é muito grande. Sim. Não, com certeza. Porque quando você tem filhos, o filho é você que amamenta, você que vai dar comida, Você que leva ao médico. Então, na hora do reuniões aperto, das escolas. na hora do aperto quer a mamãe, entendeu? Na hora de ficar acordado à noite, ele quer a mamãe. Então, assim, fora os compromissos todos que você tem. Então, é uma vida muito, muito sacrificante nesse sentido. E eu penso, hoje eu vejo muitas mulheres que trocaram de papel. Sim. E eu acho que a gente não pode trocar de papel. A gente não pode perder o nosso feminino. Sim. Né? Então, assim, você pode trabalhar, você pode... Agora, eu não vejo essa ganância, vamos dizer, essa corrida que hoje as pessoas têm, né, com relação ao crescimento, a dinheiro, muito dinheiro, precisa de muitas coisas, né? Tá sempre faltando alguma coisa, Tá sempre né? faltando alguma coisa, mas será que tá faltando mesmo? Ou lá dentro de nós que tá faltando? Exato, Sim. um vazio. Tem um vazio interior aí. Sim. Talvez uma coisa que você não consiga suprir. Sim. Porque quando nós estamos bem, a gente não precisa dessas coisas, tantas coisas desse Sim. jeito. Com Né? certeza. verdade. Você consegue, você não precisa de uma bolsa da Chanel que custa 50 mil reais. Não. Entendeu? Aquilo você vai usar a bolsa como qualquer outra pessoa que comprou uma lá de 400, 500, sei lá. É verdade. Entendeu? Vai fazer o mesmo efeito. É óbvio que se você pode, você vai lá comprar e tal. Sim. Mas você não precisa hoje eu vejo as pessoas se matando por causa disso. Sim. Entendeu? Se matando por causa de uma coisa dessa. No meu meio, né, que eu sou influenciadora, eu brinco que eu sou influenciadora de verdade. Não, porque o pessoal acha que influenciador é você ir pro espelho e falar da roupa Já vi muito disso, e você tá? ficar andando de carrão. Gente, eu trabalho com isso. Eu não posso me dar o luxo de ficar vivendo de permuta, igual os outros falam, você faz uma divulgação por uma blusa? Não faço, não dá. Né? Eu não sou uma influenciadora, assim, de grande, eu tenho 25 mil seguidores, mas, assim, ao longo de 9 anos, né? Então, assim... É uma história. eu não dormi e acordei com seguidor, igual acontece hoje em dia. Foi ao longo de 9 anos que foram surgindo os seguidores ali, e eu realmente trabalho com isso. E aí eu fico vendo, hoje em dia, você falou essa questão... Não sei se é só aqui ou se é no Brasil todo, mas o pessoal vive de status. As pessoas, elas querem fingir que são famosas, elas querem pegar um trabalho numa marca mais famosinha só para dizer que fez aquela marca e não recebem R$1 por aquilo. Gente, eu fico vendo, às vezes, em bar, restaurante, essas coisas, né? Um casal, né? Saindo lá, tomando um vinho, mas tá um no celular, o outro no celular. Não né? faz sentido. Ficar em casa e né? tava conversando. Então, essas coisas são interessantes também, né? E assim, eu achava interessante porque isso vem de tempos, isso. Por exemplo, na Toyota eu não entendia por que uma mesa era do lado do outro e as pessoas se conversavam pelo celular. É tão mais fácil você falar, amigo, olha aqui, tem uma dificuldade aqui, vem Me aqui, ajuda né? aqui. Mas isso é uma cultura que vem de fora e que nós pegamos disso. Sim. Você imaginar, a primeira vez que eu fui no Japão primeira vez, acho que tem 13 anos ou 14 anos. Naquela época, as pessoas já estavam naquele... Eu fiquei apavorada, porque entrava no metrô, ficava... né? Aquele negócio, eu falei, gente, né? E hoje aqui é a mesma coisa. Então, assim, isso vem trazendo isso. E a gente não precisa disso tudo. A gente não precisa de ter esse status. Mas por quê? No Instagram hoje, né? Você só mostra o que é bonito. Sim. Né? Com Outro dia certeza. eu vi um cara fazendo um vídeo que eu achei fantástico. Primeiro aparece ele, né,
fazendo uma ginástica, assim, né? E vindo um vento, assim, no cabelo dele, ele todo musculoso, né? Aí, de repente, ele mostra embaixo, ele em cima de um caixote com um ventilador embaixo, sabe, assim? Então, tudo montado, né? E, na realidade, ele estava mostrando um glamour ali, ele trabalhando, os músculos e tal, né? Que não é real. Que não é real. Então, assim, hoje as pessoas... Eu sei de pessoas que são influenciadores que alugam casas, alugam carro para poder fazer os podcasts. Então, é muito triste isso. Você precisar de ser e não de ter, né? De ter e não ser o tempo todo. E é uma vida que adoece, porque a pessoa está vivendo uma realidade que não é a dela. Não é dela. E aí os casamentos começam a entrar em pânico, né? Exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem ter uma vida real, né? O marido acha que para ele ser legal, né, a mulher tem que ser perfeita, ela tem que estar malhada, ela tem que usar roupa sexy, ela tem que estar com bocão, ela tem que estar toda detox, né? Verdade. A mulher fica esperando que o homem esteja todo malhado, durinho, né? Todo durinho, tá bonitão, não sei, trazer dinheiro, trazer... E aí o que acontece? Eles acabam perdendo a essência do que é ser, né? Ser marido e mulher, ser homem, né? E a mulher. Com certeza. Então perde essa quando você perde essa essência, né? O casamento vai se perdendo. Sim. E você tocou num ponto muito importante, essa questão não só do casamento em si, mas do relacionamento de forma geral. As pessoas estão muito superficiais. Mas também, gente, e assim, isso que eu tô falando da vida real, assim, a gente vê nas empresas também. Sim. Entendeu? A gente vê nas empresas também. As pessoas com muita ganância de ganho. E aí elas se matam, aí vem o burnout, aí vem a insônia, aí vem o excesso de peso. Uma depressão. Né? Então Sim. vem uma série de coisas, porque as pessoas não estão satisfeitas de você ter o seu negócio aqui, você está ganhando um valor bacana, mas você tá dando para você pagar suas coisas, tá ótimo. Você consegue viver, você consegue fazer uma viagem, você consegue curtir. Aí ela quer mais, ela quer mais. E aí a vida dela fica um pouco, né? O homem, normalmente, aí, ele começa a crescer, ele começa a achar a esposa pouco, né? E aí ele vai trocar de problema, né? E a mulher também, muitas vezes, se engana nesse sentido também. Começa a querer um homem malhadão e tal, também vai começar a arranjar problema. Então, assim, as pessoas não estão satisfeitas hoje, mas isso o que é? Por falta de autoconhecimento, gente. Por falta de autoanálise. O que está faltando de verdade? Hoje, quando eu faço um trabalho, falando um pouco do meu trabalho, né, que é consultoria, como que a Denise trabalha? Né? Eu vou na empresa, né, converso com os donos, eu quero saber exatamente por que a empresa nasceu, como que nasceu, aonde a empresa quer chegar, porque cada empresa tem seu DNA. Cada empresa, ela tem que saber aonde ela quer chegar. Se ela quer ampliar, se ela quer ter uma filial, se ela quer virar franquia, se ela quer só melhorar o atendimento, se ela quer melhorar o pós-venda, então ela tem que ter objetivo, aonde ela quer chegar. E aí eu faço um planejamento estratégico com ação, eu chamo de planejamento de ação, aliás. Eu chamo de planejamento de ação, eu apresento para o dono da empresa, mas se ele não comprar a ideia, eu nem fico. Entendeu? Então, aí eu começo a implementar isso na empresa. Eu fico na empresa normalmente, eu vou toda semana, eu fico lá 2, 3 horas, eu fico na empresa mais ou menos uns 2 meses, conforme a empresa até 3 meses. Por quê? Eu acompanho. É muito bonito você ir lá apresentar um plano estratégico e ir embora. Ganhar o dinheiro e ir embora. Está sendo cumprido? Por quê? Quando vai fazendo o planejamento, tem os processos. Muitas vezes aquilo que você planejou não vai dar certo. É verdade. Entendeu? Às vezes o funcionário não entendeu direito, às vezes alguma coisa não fluiu, você vai ter que mudar. Eu falo mudança de rota. Sim. Né? E eu acho que isso que tem que ser feito. Eu vejo muitas pessoas aí, né, cobrando absurdos, aí fala, não, eu fui lá, fiz um planejamento, entrega para o dono não sabe o que faz com aquilo, fica lá, dá para o gerente não tem treinamento, faz do jeito que ele quiser. Aí começa, porque não deu resultado. Não deu resultado porque não teve um acompanhamento.
O nome é ideal, planejamento de ação. Não adianta você ter conhecimento se você não sabe como colocar em prática. Realmente. E agora eu vou fazer a pergunta que eu sempre quis fazer para alguém que entende. Porque, assim, parece uma coisa fácil. A gente jogar lá no Google, o Google vai responder. Mas, tipo assim, é diferente quando alguém já foi realmente uma líder, né? Então, assim, para você, qual que é a qualidade de um bom líder? Qualidade de um bom líder? Primeiro, eu acho que ele tem que ter vontade de liderar as pessoas. Ele tem que gostar de pessoas. Né? Ele tem que gostar de pessoas. Porque o líder, né? Você não consegue ser líder se você não tiver pessoas para você liderar. Né? Então, você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar, você tem que ser curioso com relação às pessoas. Né? E também é o seguinte, tem que ter métrica. Né? Tudo você tem que medir. Quantos clientes estão entrando? Né? Como que está o desenvolvimento? Qual a sua previsão de vendas para aquele mês? Cumpriu, não cumpriu? Vamos fazer metas. Qual a ação que deu certo? Qual a ação que não deu certo? Ele tem que ser um cara, ele é um pouco analítico nisso daí. Né? Ele, muitas vezes, ele entra no operacional e ele não consegue olhar de cima. Eu sempre falo que você tem que aprender a ter uma visão, né, mais ampla do seu negócio. Sim. O líder tem que ter uma visão ampla do seu negócio. Isso daí fala, tipo assim, quando a gente é mais leiga, né, igual eu sou leiga, muita gente fala assim, Laís é líder, porque eu levo sozinho o negócio, praticamente. Com certeza. Só que é diferente você ser líder e você ser dona de um negócio. Com certeza. Igual, eu não me vejo com perfil de liderança, você anda comigo, eu influencio muito bem. Se você virar pra mim e falar assim, Laís, me vende esse copo, eu vendo. Mas é o perfil do seu negócio. Cada pessoa, essa semana passada, uma pessoa falou assim, Denise, eu tenho vontade de empreender em alguma coisa. Falei, tá, mas em que coisa? Não sei. Falei, o que você gosta de fazer? O que te chama a atenção de você fazer? Aquilo que te chama a atenção... Tem pessoas que gostam de academia, tem pessoas que gostam de lidar com pessoas, tem pessoas que... Né? Então, você tem que entender o perfil daquela pessoa e pesquisar. Não é... porque é assim, abriu um pet shop, começa a abrir pet shop pela cidade inteira. Sim. Né? Abriu uma loja de óculos, começa a abrir loja... Aí a pessoa não analisa. Ela não estuda o mercado. Não estuda o mercado, se realmente precisa, qual é o bairro que precisa, qual é o tipo de público que você vai atender. Exato. Não adianta você montar uma lojinha lá no cerâmica e querer vender, entendeu? Para um público A. Sim. Entendeu? Porque a tendência, você vai ter que ter preço compatível com aquilo, vai ter que ter o local compatível com aquilo, vai ter que ter um atendimento compatível com aquilo. Né? Então, assim, além de você gostar de pessoas, é você conhecer o que você está liderando. Você conhecer o seu negócio. E conhecer não é você ficar ali, é você entender. Né? E a pessoa que você vai contratar, que vai trabalhar para você tem que ter disponibilidade de treinar essa pessoa, mas treinar de forma correta. Porque muitas vezes você põe um funcionário para treinar aquele. Outro. E aí vem com os vícios, vai treinando, fica tudo com vício. E o funcionário, o vendedor, quem for, ele tem que conhecer em que ele está trabalhando. Né? Eu vejo, outro dia eu fui num restaurante que o garçom não provou. Então, para ele te indicar um prato... Ele tem que ter experimentado, saber... Aquele prato. Você vai numa ótica. Tem um óculos de 3.000 e tem um óculos de R$300. A vendedora, ela precisa... Não adianta você dar um formulário e falar para ela, olha, que a lente é assim, ela tem que pôr no rosto. E tem que ver a diferença disso aí, realmente. Qual é a diferença desse óculos de 300 para esse de 3.000? Sim. Ele é mais leve, né? A lente dele é melhor, eu consigo enxergar melhor. Quando o sol bate, ele não dá reflexo. Você tem que mostrar, ela tem que saber por quê. Ela tem que passar emoção na hora que ela está vendendo. Tem que passar emoção. Sim. Agora, senão você fala, não, porque esse aqui, porque ele tem lente, não sei o que lá, blá, 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 blá. Vou levar de R$300. R$300. E aí, depois, você tem que ter treinamento de convencimento. Fala, olha, esse aqui é 300, mas aqui você paga em 10 de 300. Sim. Vai ser mais, mas olha a qualidade que você vai ter. Olha. Então, isso é com tudo, gente. Né? Você não pode vender aquilo que você não conhece. Sim. Exato.
E o líder também, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquilo, estudar antes. Outra coisa que as pessoas, hoje, assim, tem um índice muito alto de empresas, né, que fecham em menos de 2 anos. Porque as pessoas não se preparam para aquilo. Ninguém vai montar hoje uma coisa de água lá e daqui um mês vai estar ganhando fortunas. E aí o que acontece? Ele não se programa financeiramente. Precisa de planejar isso daí. Olha, eu vou levar 1 ano, 2 anos para poder esse produto, eu vou ter que ir lá para o aluguel, para pagar funcionário, eu vou ter que ter uma reserva para esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Né? Aí as pessoas não fazem, montam as coisas na doideira. Vou pegar a garagem, vou colocar lá um barzinho. Aí ele não vê quanto que está a cerveja, ele vai fazendo aquilo, não se programa, aí no primeiro mês não consegue, no segundo mês não consegue ter um volume que ele precisa, aí pronto, aí começa a não pagar aluguel, não pagar fornecedor, e aí realmente a coisa vai ter que ser fechada. Então acontece muito isso é uma coisa muito comum, as pessoas... Então é o seguinte, gostar de pessoas, entender o que você está montando, pesquisar o que você vai montar, o local, que é o parque público, e ter um planejamento financeiro. Bacana, Denise. A gente vai falar especificamente agora sobre empreendedorismo feminino. Que sim. Nós estamos super ansiosos aqui para poder falar, né? Conta pra gente essa novidade, você está assumindo, né? A Câmara da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial de Juiz de Fora. Então, conta pra gente essa novidade. Pois é, eu tive há 1 ano atrás, eu tive esse convite, né? E de fazer parte primeiro da diretoria da Associação Comercial, que eu fico muito lisonjeada com isso, né? E são poucas mulheres lá, né? Quase nenhuma. Sim. E aí surgiu pela Federaminas essa oportunidade de da Câmara Empreendedora, né? Da Mulher Empreendedora. E ela tem no Brasil inteiro. Incrível. E aqui, a Associação Comercial é a instituição mais antiga de Minas Gerais. Não sei se vocês sabem disso. Só que não tinha uma Câmara da Mulher. Sim. E aí me deram esse desafio de montar essa Câmara da Mulher. Mas aí o que eu fiz? Eu fiquei pesquisando antes. O que faz, né, gente? Pesquisando se tinha possibilidade, o que a gente poderia fazer, estudando o que a gente poderia trazer de benefício para as pessoas, porque não adianta você montar e você não saber o que você vai oferecer para as pessoas. Sim. Né? E aí eu comecei a visitar vários grupos de liderança aqui em Juiz de Fora, né? Entender um pouquinho qual é o propósito de cada uma, e eu via que elas eram muito parecidas e pouco, como eu te falo assim, ela não tinha uma força feminina ali dentro. Sim. Entendeu? Então eram vários grupos, mas eram fracos. Então as mulheres vão lá, levam seus produtos, faz feirinha de produtos, mas fica naquele grupinho, né? E aí eu chamei a Camila Vila, chamei a Rita. Camila é maravilhosa. Chamei do grupo dela, né? A Rita. Isso. E fui chamando, né? A Rita. E aí a Carol, que é maravilhosa também. E aí sentamos e falei, gente, vamos fazer o seguinte... Eu estou vendo que tem um monte de grupo fraco. Vamos trazer... Não vou tirar vocês dos seus grupos. Sim. Mas eu quero que vocês tragam também para a Câmara da Mulher, porque nós precisamos de fazer realmente alguma coisa forte na cidade. Na realidade, eu estou buscando, né? E a gente está com uma equipe muito bacana lá, que eu quis trazer para a diretoria pessoas de várias áreas. Pessoas com coisa grande, pessoas com empresa pequena, exatamente para a gente poder mesclar essas coisas todas. E aí eu quero realmente, o que nós estamos querendo trazer? Nós estamos querendo trazer qualificação, treinamento, entendeu? Não só treinamento de papagaio, mas assim, de coisa que realmente possa usar no dia a dia, planejamento financeiro, trazer oportunidade de a gente entrar em contato com os bancos, de trazer financiamentos que possa, vamos dizer, possa privilegiar as mulheres nesse sentido. Sim. Porque eu acho assim, que as pessoas, elas não, a mulher muitas vezes, eu vejo aqui no comércio de Juiz de Fora, muitas vezes empresas pequenas, que a mulher fica muito na parte, eu fico na parte lá do caixa, sim, né? Mas ela tem que ter qualificação, ela não teve um treinamento de caixa, né? Quantas empresas aqui em Juiz de Fora que eu já atendi, que eles não sabiam o que era Prolabore. Sim. Entendeu? Então, assim, o que acontece?
Ah, tá lá, tirou 5 mil hoje, tem que pagar o colégio do menino, tira aqui, tem que pagar aluguel, tira daqui. Aí, no fundo, depois ela não sabe o que ela ganhou, ela não sabe, ela não tem um acompanhamento disso daí. Então, assim, para a gente trazer realmente incentivo para que as mulheres possam estar se qualificando, elas possam estar se fortalecendo, a gente promover eventos, né, que mexa com o comércio de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, ele é uma cidade comercial. Sim, muito rica, muito rica nessa parte. Sim. Né? Então, assim, as pessoas vêm no final de semana para Juiz de Fora para fazer compras. Sim. Então, por que não aproveitar esses momentos, né, e fazer de vez em quando umas campanhas, sabe? Todo mundo fazendo as campanhas, todo mundo trazendo movimento para que as pessoas possam gastar mais aqui. Sim. Né? Quando eu estava lá na Toyota, é interessante, quando eu estava lá na Imperial, eu fazia parceria o seguinte, né? O cliente chegava para mim e falava assim, Denise, eu vou precisar de dormir aqui. Eu indicava hotel, eu indicava restaurante, eu indicava, sabe? Sim. Então, e por que a gente não pode fazer esse tipo de intercâmbio com coisas menores? Sim. Uma indicar a outra, entendeu? Não ter a competitividade, mas ter um cooperativismo maior entre as mulheres. Isso, é o que falta, é o cooperativismo. Verdade. Entendeu? Você não olhar como rival, você olhar... Concorrente, E assim, e cada um buscar um diferencial. Sim, porque hoje, importante. todo mundo, mais ou menos, tem o mesmo produto. Sim. Né? Você vai trabalhar com beleza, mas aí você tem que ter um diferencial. Tem diferencial, atendimento, é pós-venda. Né? É um over delivery, é o produto que você usa. Exato. Né? É a forma como você trabalha. Então, a gente tem que buscar isso. Eu quero elevar esse diferencial nas pessoas para que elas possam realmente colocar para fora esse diferencial. E trazer rodadas mesmo com as mulheres do que está faltando, o que está precisando. Entendeu? É isso que eu quero... que eu gostaria, estou empenhada em trazer para Juiz de Fora. Ai, maravilhoso. Denise, agora a pergunta mais difícil do podcast, você é a primeira a responder, tô me achando com isso. Dá licença, gente, peraí que eu ainda não estou pronta para isso não, calma aí. Em uma palavra, tem que ser uma palavra só. Define pra gente em uma palavra o que você acha imprescindível para a pessoa chegar do zero ao topo. Resiliência. Aê! Não engasga, gente. Nossa primeira convidada não engasgou. Denise, eu quero te agradecer muito por você ter vindo no nosso podcast, aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa sensacional. Aprendemos muito hoje. Eu falo que o legal de um podcast não é só a gente ficar, vamos fazer um podcast. Não, o legal é a troca de experiências que a gente tem. É network, a gente conhece gente nova, assim como a gente também apresenta, né, os nossos convidados aqui para o nosso público também. Então, gente, eu quero pedir vocês que estão aí escutando a gente para seguir a Denise nas redes sociais. A gente vai colocar na tela o @ da Denise para vocês. Seguir também o nosso podcast, @podcast do Zero ao Topo. E também, gente, hoje ainda não tá ao vivo, mas nos próximos episódios a gente vai estar ao vivo no YouTube. A gente vai deixar o canal aqui pra vocês. Pode chamar que eu venho. Vai ser ótimo. Com certeza a Denise vem de novo, né? E quero ajudar. Quem precisar de ajuda aí nas empresas, me chama que eu tô pronta. Exatamente. É só entrar em contato com a Denise e contratar, porque vai estar em excelentes mãos, né? Então, assim, a gente encerra nosso podcast de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, viu, gente? Um abraço para todos. Tchau.